Lucas, capítulo 12, verso 13. Amém? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Repita assim comigo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por quê? Porque a vida de qualquer, até mesmo de mim, não consiste na abundância do que eu possuo. Você está aí? E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, e ele pensava, e ele discutia, ele gesticulava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Por quê? Porque eu consegui colher mais do que eu imaginava. Você está aí? A herdade, ou seja, a terra de um homem rico, ele plantou e ela colheu mais do que ele imaginava. Então ele não tinha onde guardar. O que é que ele pensou? O que é que eu vou fazer? E agora? Verso 18. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então vou fazer o seguinte: já que Deus me deu sabedoria para tomar as decisões, vou destruir tudo o que eu tenho atualmente e vou construir maiores. Para quê? Para que depois de construído eu possa guardar tudo lá e assim eu possa descansar. Você está aí? Olha lá. E direi à minha alma, verso 19, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e... Quem não quer descansar, beber e folgar? Ah, pastor, olha... Nós trabalhamos todos os dias, vamos ao trabalho, vamos levando a vida com um sonho em mente que muitas vezes não compartilhamos com as pessoas. O desejo de um dia, quem sabe, olhe lá, eu tenha o suficiente para não precisar fazer mais nada em minha vida e poder simplesmente descansar. Ou é só eu que penso essas coisas assim? Onde eu posso usufruir da minha vida, a qual o Senhor me deu. Só que interessante é a resposta que Deus vai dizer a este pensamento. No verso 20, Deus vai dizer assim: louco, insensato, ou em outras traduções, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha lá, louco você é, porque essa noite vão pedir a tua alma, vão pedir a tua vida. E o que você está preparado para receber é de quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com... Assim está sendo a vida daqueles que são ricos, que ajuntam tesouros para viver regalados essa vida nessa terra, mas estão faltando com as riquezas do Senhor. Por quê? Porque as riquezas desta terra, a Bíblia chama de riquezas corruptíveis. A corrupção. Por que é corrupção? Por que é corruptível? Porque são riquezas que têm fim, que irão acabar. Mas as riquezas do Senhor, a Bíblia chama de riquezas incorruptíveis. Não há corrupção nelas, porque elas não têm fim, elas geram para eternidade. Você está aí? E olha que interessante para você. Somente Lucas registra essa história. Nenhum outro evangelho
registra a história desse homem rico e esse homem insensato. Um homem rico, mas insensato. Por que insensato, rico e insensato? É pecado, pastor, ter riquezas? É pecado ser um homem rico? Não, irmão. Não é pecado, não é errado ser um homem rico, não é pecado ter riquezas, porque isso faz parte de um dos ministérios que Jesus entregou à igreja. Você sabia disso? Que muitas vezes não é ensinado, não é ministrado, e o povo vive de uma forma errônea, onde os ricos são condenados. E os ricos têm muita dificuldade de entrar nas igrejas e servirem ao Senhor. Porque nos foi ensinado muitas coisas erradas. Se você não sabia, existe um dos ministérios da igreja, se chama Ministério de Socorro. É o ministério de socorrer, de ajudar, de contribuir, de estar entregando mais do que eu tenho. E só pode ajudar e contribuir com esse ministério quem é rico. Você está aí? Amém? Mas a questão aqui, o pecado em si, não é questão do pecado, mas a dificuldade em si de viver o evangelho não está no ser rico e na riqueza, mas aonde está o meu coração. Porque aonde está o teu coração, está o teu? Mateus capítulo 6. Você está pegando? E se você parar para perceber, se você parar para analisar, nós temos gasto a nossa vida, nós temos gasto os nossos tempos, nós temos usado da maior parte dos nossos tempos para conquistar as riquezas dessa terra. Assim, veja, é muito fácil pegar essa palavra desse homem rico e dizer, eu não sou assim, eu não vivo dessa forma. Mas se você olhar o contexto real do que Jesus está querendo dizer aqui, é muito fácil eu e você estar embutidos ali. Porque esse homem já era rico, esse homem não precisava de mais. Esse homem não tinha necessidade de mais. E quando ele foi colher da sua plantação, ele colheu muito mais do que podia. E ele podia fazer o quê? Distribuir, ele podia contribuir, ele podia ajudar. Mas ele fez o quê? Ele fez mais um serviço, ele arrumou para a vida dele. Mais uma confusão ele arrumou para a vida dele. Eu vou reconstruir os meus celeiros. Lá vou eu perder mais tempo da minha vida. Lá vou eu gastar mais tempo da minha vida. Lá vou eu me preocupar mais um pouco da minha vida. Vez de olhar para o Senhor. Vez de tomar a minha decisão de viver com o Senhor. Vez de tomar a decisão de agradar e agradecer por tudo que eu tenho recebido. Eu vou guardar. Você está aí? Eu vou guardar. E eu digo isso por quê? Porque você pode não ser esse jovem rico, esse homem rico. Você pode não ser uma pessoa rica, abastada de dinheiro nesta terra. Você até pode não ser uma pessoa que está vivendo essa circunstância, mas você pode facilmente ser uma pessoa que está em busca de viver isso. Ah, pastor, eu estou buscando viver só o necessário para a minha vida. Mas a pergunta que fica aqui agora, você está buscando só o necessário para a sua vida. Quanto tempo da sua vida você tem gasto com isso? Qual o esforço que você tem colocado das suas mãos para alcançar esse objetivo? Para alcançar essa necessidade de viver o necessário, de viver o básico, de ter aquilo que é necessário para a sua vida. Qual o esforço que você tem gasto? Isso vai dar a resposta se você está sendo igual a esse rapaz, ou se você está tomando a decisão diferente dele. Você está aí? Por exemplo, nós chamamos as pessoas para ir para o encontro com Deus. E aí, qual é a primeira resposta imediata que vem da cabeça das pessoas? Eu não posso. Eu não consigo. Eu tenho que trabalhar.
Eu tenho que continuar trabalhando. Eu não posso largar um dia de serviço. Eu não posso faltar um dia de serviço. Eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Vem ou não vem nas nossas mentes esses pensamentos sempre contrários a fazer a vontade do Senhor? Porque primeiro nós olhamos para nossas circunstâncias humanas. Olhamos para as nossas circunstâncias vivenciadas no dia a dia. E o Senhor sempre fica naquele contexto, Ele vai me compreender. E esse é um erro muito, muito grande na vida dos crentes nos dias atuais. Porque o Senhor não vai nos compreender, nunca vai nos compreender, nunca deseja nos compreender, Ele não tem nenhuma opção de nos compreender. Nós é que precisamos nos submeter. Porque a sua palavra é uma só. A sua palavra não muda. O que ele disse está dito e é vivo e eficaz para transformar as nossas vidas. Agora, a questão está na minha decisão e na minha escolha. De viver o que o Senhor tem para mim e o que Ele diz para a minha vida, ou eu de viver aquilo que eu estou conseguindo com as minhas mãos. E de permanecer, e de tornar isso prioritário. Isso é tão real que nós convidamos as pessoas para serem líderes de célula. A primeira resposta que a gente ouve da grande maioria das pessoas é: eu não tenho tempo. Não é nem eu não sou capaz. Porque isso é uma mentira do diabo, achando que nós precisamos de capacidade humana para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é submissão a Ele, e Ele nos qualifica e Ele nos capacita. Mas o problema todo é que não é isso que tem saído da mente das pessoas. O que sai da mente das pessoas é: eu não tenho tempo. Eu não posso. E sabe o que eu acho mais interessante ainda? Algo que eu tenho sempre falado, ainda falei, um pouco aqui com as mulheres na sexta. Irmãos, pensa num negócio difícil. Ainda bem que os irmãos estão aqui hoje para eu poder olhar para eles. É mais fácil ver uma mulher se levantar para contribuir com a igreja do que um homem. Ah, pastor, é porque as mulheres não fazem nada da vida. Pensa ou não pensa assim muitos homens? Por isso que elas têm tempo. Por isso que elas conseguem. Por isso que elas podem liderar. Não, irmão. O que eu tenho enxergado é que tem faltado nos homens algo que tem nas mulheres: disposição e temor de Deus. Porque se você que é casado, os que não são casados, têm os pais e podem olhar para os pais. O marido vai para a rua. O marido vai para casa, e pelo menos esse é o normal do que a Bíblia ensina, amém? Hoje em dia tem gente fazendo o contrário. Não estou aqui para julgar e nem condenar a vida de ninguém, estou aqui para mostrar o que a Bíblia diz que é o correto, e de viver o melhor dele. O homem sai porque ele é quem Deus chamou para trazer o sustento da sua casa. Deus disse que através do homem a sua casa receberia o sustento, toda a necessidade para que a casa pudesse ser sustentada, amém? E a mulher deveria, então, ficar em casa e cuidar das coisas da casa. E olha, cuidar das coisas da casa, se tem filhos, cuida dos filhos. Tem a casa, cuida da casa. Eu vou trabalhar todos os dias, mas não me bota para limpar a casa. Pensa num negócio que me dá arrepios. Antigamente eu limpava a igreja, ajudava a minha esposa a limpar a igreja. Hoje, graças a Deus, glória a Deus, a igreja tem crescido. E os líderes de célula com seus discípulos, cada um numa semana, ficam responsáveis, não pesa para ninguém. Amém? Glória a Deus por isso. Mas antigamente nós não tínhamos isso. E quem estava aqui ainda não tinha nem vontade de ajudar. Então eu vinha para cá, pensa alguém que... Eu começava a varrer um pedacinho lá daquele canto da igreja, a minha esposa varria o resto tudo.
Quando eu chegava na porta, ela já tinha varrido a igreja inteira. Como uma boa mulher, tu é devagar, tá louco, vem para ajudar, mas não ajuda. Por quê? Porque não é o meu a fazer, não foi o que Deus disse para mim fazer. Eu até tento ser rápido, mas não consigo. Você está entendendo? Só que tudo isso que a mulher faz, ela ainda arruma tempo e disposição para servir ao Senhor. Ela às vezes deixa a casa para vir servir ao Senhor. Pega os filhos, traz os filhos junto, porque a minha casa fez isso por muitos anos. Minha primeira filha cresceu no meio da igreja e nós íamos para a igreja orar todos os dias, às 10 horas da noite. 10 horas da noite. Frio. Outro dia, o varão valoroso aqui tinha que sair para trabalhar, de manhã cedo. Pegava ônibus naquela época. Não tinha nem carro. Depois pegava ônibus e carona, porque trabalhava no Rio Maina, saía da Vila São Jorge para ir para o Rio Maina. Não tinha carro. Mas nada foi empecilho para irmos na igreja orar todos os dias. Sempre ligava para alguém pedindo para vir buscar nós. E vinham buscar, porque a nossa igreja ficava na Próspera. E nós orávamos, e a minha filha ali com 2 anos de idade, nós levávamos coberta, nós levávamos travesseiro, deitávamos ela aqui no altar, aqui no púlpito, né? no púlpito. Aqui no palco. A gente santifica as coisas que não tem necessidade. Aqui no palco, né? Botava o travesseiro, botava ela deitada ali. Ela ficava quietinha, a Zoe hoje eu sei que vai ter dificuldade. Ela ficava aqui deitada, dormindo, e nós ficávamos orando. Até às 11 da noite, íamos para casa. Por quê? Porque era muito melhor estar tomando as decisões pelas coisas do Senhor do que pelas coisas desta terra. E quando você toma a decisão pelas coisas do Senhor que são eternas, o Senhor dá em sua vida as coisas desta terra também. Essa foi uma preocupação menor para nós. Olha, interessante a questão desse jovem, desse homem, né, rico, porque ele teve uma oportunidade de olhar para o Senhor e começar a viver as coisas do Senhor. Mas ele olhou para si e se apegou às coisas desta terra e quis viver as coisas dessa terra. E temos vivido uma vida cristã muito apegado a essa terra. Muito apegado. Ao qual nós temos medo de uma coisa que nós não deveríamos, como cristão, ter mais nenhum medo. Nós temos medo da morte. Porque o cristianismo que está nos sendo ensinado, ele não nos mostra o que tem além após a morte. Porque a Bíblia vai dizer que ainda que eu morra, assim eu viverei. Não há mais morte para nós. Mas pastor, essa vida é maravilhosa demais. Eu não sei você, mas a vida que é prometida lá é muito mais maravilhosa do que essa. E essa é só uma vida passageira. E como um bom cristão, essa vida é para viver com Cristo, porque a parte da vida eterna é viver ao lado dele. Mas o medo de morrer que tem sido ensinado aos cristãos faz com que nós nos apeguemos a essa terra, nós tomemos os cuidados dessa terra e não olhamos para o Senhor. Só que interessante, são vários relatos bíblicos de pessoas que tomaram decisões diferentes acerca desse homem rico. E por tomarem decisões diferentes desse homem rico, viveram coisas no Senhor diferentes desse homem rico. Um exemplo, Jacó. Você conhece a história de Jacó? E Jacó na Bíblia quer dizer usurpador, porque os nomes na Bíblia têm sentido. Amém? Você está aí? Então Jacó quer dizer usurpador, porque quando ele foi nascer, ele nasceu na cola do seu irmão. Ele quis usurpar a primogenitura do seu irmão. Então os seus pais lhe deram o nome de usurpador.
Jacó. Mas quando ele tem um encontro com Deus, olha aí, um encontro com Deus, quando lhe é gerada a oportunidade, quando lhe é gerada a condição, quando lhe é dada a opção de tomar uma decisão, de ter um encontro com Deus, ele vai, tem um encontro com Deus, sua vida é transformada. Como assim, pastor, que a sua vida é transformada? O Senhor mudou o seu nome. Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. De usurpador para príncipe de Deus. Quando temos um encontro com o Senhor, quando nos encontramos com o Senhor, quando tomamos essa decisão em nossas vidas, de nos movermos por aquilo que estamos crendo e chegarmos até o momento onde que Ele está presente e manifesto, Ele se faz manifesto em nossas vidas, Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Nós não conseguimos mais ser os mesmos. Nós vamos tentar, nós vamos sair desse encontro. Nós vamos tentar viver as mesmas coisas que vivíamos antes. Mas não é mais possível. Sabe por quê? Porque algo dentro de nós mudou. Algo dentro de mim mudou. Eu não sou mais o mesmo. Por dentro de mim, não sou mais o mesmo. Antes havia um vazio, agora existe o Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus estar aqui, Ele vai me incomodar, Ele vai manifestar em minha vida, para que eu viva para o Senhor. Para que eu tome as decisões prioritárias, para que eu tome as escolhas prioritárias, para que eu decida sempre em primeiro lugar fazer a vontade de Deus do que a minha. Por mais que as minhas são válidas, por mais que as minhas sejam reais, por mais que as minhas vontades sejam boas, mas eu tomo a decisão de me submeter ao Senhor e andar debaixo da sua vontade. Não que seja pecado eu viver as minhas, não que seja errado eu viver as minhas, não que seja errado eu vivenciar aquilo que eu desejo, mas entenda, o que você deseja, o que você quer, são coisas corruptíveis. E o Senhor te chamou para viver em primeiro lugar as coisas incorruptíveis. Porque as incorruptíveis nos levam para a eternidade. As corruptíveis são vivências desse dia e vão morrer aqui. Não é errado você vivê-las, mas é errado colocar elas como prioridade em nossas vidas. Você está aí? Então veja, Deus mudou o nome de Jacó. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora. Outra pessoa que a gente vê na Bíblia é Raabe. Raabe morava em Jericó, morava aos muros de Jericó. E a Bíblia vai relatar que Josué enviou 2 espias para espiar a terra, porque eles iriam atacar e entrar na terra, porque Deus prometeu Jericó para o povo de Israel. Deus prometeu que aquela terra seria deles. Então, Josué envia 2 espias. E eles vão a espiar, e o rei da cidade sabe desses 2 espias que estão lá. Então ele vai atrás para matar esses 2 espias que vieram descobrir como que é a terra, para saber a forma de eles entrarem e vencerem. Apesar de que achar forma e tentar descobrir um jeito para vencer, não faz nada mudar. Se não for da vontade do Senhor e do jeito que o Senhor disse, não tem solução. Jericó era uma cidade impossível de entrar. Era uma cidade murada. Impossível de vencer os seus muros. Você está aí? Mas Josué mandou lá os 2 espias. E Raabe, sendo parte desse povo que estava em Jericó, escondeu os 2 espias. Guardou os 2 espias. De que o rei não os pegasse. E pela janela de sua casa os mandou embora. Eles passaram os muros e foram embora. Por quê? Porque ela olhou para os espias e disse: o Deus de vocês é o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que a gente tem sabido que por onde vocês têm passado, vocês têm tido vitória em todas as circunstâncias, em todas as guerras. Não há derrota com o Deus de vocês sendo vivo e participante. Então,
ela vai dizer a seus espias: quando vocês chegarem lá e quando vocês vierem tomar a nossa terra, olha o que ela diz, porque eu sei que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês. Ela podia olhar para aquele muro intransponível, não tem como entrar, não tem como vencer, e ela podia zombar da cara deles, rir da cara deles e dizer: vocês não vão entrar aqui de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ela disse: como eu sei que vocês vão entrar, porque o Deus de vocês vai dar essa cidade para vocês, quando vocês chegarem lá, vocês se lembrem de mim. E eles foram, fizeram conforme Deus disse para fazer. Você conhece a história? Deus dá uma ordem a Josué: deem 7 voltas em redor do muro de Jericó, uma volta por dia, em silêncio, não falem nada. No último dia, no 7º dia, deem 6 voltas, e na última volta, vocês param, toquem as trombetas, e o povo todo vai gritar. E as muralhas vão cair. E eles fizeram as muralhas. E Josué disse o que para os 2 espias? Vão lá no primeiro, vocês saem correndo e vão direto à casa daquela mulher. Todos que estiverem naquela casa, presta atenção, todos que estiverem naquela casa, vocês tragam junto com ela. E a vida deles será guardada. Você está pegando? Veja, por um simples ato de fé daquela mulher, por um simples ato de mostrar que Deus era mais importante, ela não só foi guardada da morte, como se você olhar o contexto todo da história, ela entrou na genealogia de Jesus. O nome dela foi escrito na história. Você pode ler isso em Mateus, quando conta toda a genealogia de Jesus, vai estar lá, Raabe. Deus colocou uma mulher não israelita, e não foi a única. Porque nós temos a Moabita também. Ruth. Eu paro assim para lembrar os nomes que eu tenho dificuldade. Deus colocou na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que olhamos para Deus e colocamos Ele como prioridade em nossas vidas, colocamos a sua obra como verdade em nossas vidas, aquilo que nós buscamos, nós vamos viver. Lembram que eu falei aqui que não existe possibilidade de você amar a Deus e a sua obra ficar para depois. Porque você ama a Deus pelas obras que você executa em favor dEle. Por muito falar, as pessoas têm vivido a sua própria vida e achar que Deus vai entendê-las. Deus não nos fez para compreendê-lo, Deus nos fez para vivê-lo. É impossível compreender Deus, é impossível entender Deus, mas vivê-lo não existe nada melhor nesse lugar. Você está aí? Temos uma outra história ainda para falar para você, a história de Zaqueu. Um cobrador de impostos, um corrupto, mas por causa de uma decisão que ele tomou em sua vida, Jesus entrou em sua vida, Jesus mudou a sua casa, Jesus entrou na sua casa, Jesus se hospedou na sua casa e houve, a Bíblia fala, salvação naquela casa. Sabe o que eu acho mais interessante? Que é uma coisa que nós não percebemos hoje, porque nos foi ensinado que a salvação é individual, então eu sou salvo, e agora os pertences da minha casa estão tudo perdido, e às vezes nós julgamos, às vezes nós condenamos, mas a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus entrou na casa, através da vida de uma pessoa, a casa toda recebe salvação. Pastor, mas eles não têm que confessar a Cristo, eles não têm que professar a Cristo, eles precisam sim, mas é perante a sua vida que está entrando lá, junto com Cristo, Cristo vai alcançá-los. Muitas vezes não está alcançando porque você não está levando a Cristo para a sua casa.
Temos a história também, que eu sempre esqueço aqui, de Atos 10. Cornélio está lá fazendo suas orações, fazendo as suas ofertas. E aí um anjo do Senhor vem falar com ele e diz, olha, manda chamar Pedro, tal, pipipi, dá todos os detalhes para ele. Ele vai, manda o seu servo chamar Pedro. O Senhor já tinha falado com Pedro. Pedro vem, quando Pedro vem e anuncia na sua casa, entra na sua casa, ele mandou chamar todos os seus familiares para estarem e ouvirem a palavra de Pedro. Sabe o que a Bíblia diz? Cornélio foi salvo. Não. A Bíblia diz que toda aquela casa se encheu da glória, houve salvação. E todos foram batizados no Espírito. Aleluia. Sabe o que falta muitas vezes hoje? São tomadas de decisão para poder entender que o Senhor realmente é o meu pastor e que nada vai me faltar. O que está faltando hoje em nossas circunstâncias é entender que nós vivemos para um Senhor, nos entregamos a um Senhor e Ele cuida, zela e guarda a nossa vida. Abra comigo em Provérbios capítulo 3. Olha lá o que diz a palavra em Provérbios capítulo 3. Verso 5. Provérbios capítulo 3, verso. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Confia no. Em quem que você precisa colocar a sua confiança? De todo o teu coração. De toda a tua força. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não coloque o seu próprio entendimento para tentar entender a confiança que você precisa ter no Senhor. Você precisa confiar nele, não entender. Você está me pegando? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha ali. Confia no Senhor. Pastor, o Senhor não sabe a minha vida, tudo que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo. Confia no. Pastor, mas a minha filha lá, minha família, a minha mãe, vou contar eu, né? Minha mãe está lá no hospital, na UTI com Covid, está lá internada, está lá entubada, como a minha mãe está. Já desentubaram, glória a Deus. A minha confiança é no Senhor. E dos seus caminhos eu não me desvio. E das suas veredas eu faço parte. Eu não saio delas. Presta atenção, minha mãe foi internada no sábado. No domingo eu estava aqui, ministrando a sua palavra. Na terça-feira, ela foi para a UTI. Eu estava aqui à noite, dando a escola. Dois dias depois, tiveram que entubá-la. Onde que eu estava? Aqui novamente, ministrando a sua palavra. Porque eu confio no Senhor. A minha confiança está nas mãos dEle. E por confiar nele, eu vivo para Ele todos os dias da minha vida. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou antes de você ser colocado no ventre da sua mãe. E Ele te chama para viver a sua vontade todos os dias da sua vida. Para você fazer escolhas e decisões por Ele. E nós todos os dias temos escolhas e decisões a serem feitas.
Pastor, se Deus quer que eu o sirva, se Deus quer que eu confie nele, por que eu passo pelas circunstâncias difíceis? Por que eu passo por lutas? Por que eu passo por tribulações? Por que as coisas difíceis aparecem em minha vida? Porque Ele não queria que você o escolhesse por obrigação. Ele queria que você o escolhesse por amor. Preste atenção. Quando Ele faz Adão e Eva, Ele cria um jardim lá no Éden. Ele prepara todo o jardim, Ele deixa todo o jardim pronto, com plantas frutíferas, com plantas boas para os olhos. A Bíblia vai relatar que Ele preparou tudo, Ele deixou tudo, e Ele colocou o homem no jardim somente para lavrar e guardar. O homem só tinha que guardar, que cuidar do jardim. Deus fez tudo tão perfeito, que da terra saía a água necessária para voltar para a terra, molhar as frutas, molhar as árvores, e ele não tivesse que ter nenhum cansaço em sua vida de ter que ficar trabalhando. Ele só tinha que guardar. Se você não sabe, foi chover somente lá em Noé. Quando as águas do céu desceram, até lá não havia chuva sobre a terra. Mas veja, nesse mesmo jardim, que Deus colocou todas as árvores necessárias para a vida do homem, Ele colocou duas, importantíssimas, que continuam sendo vivas nos dias de hoje para nós. Só mudaram de nome. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e no centro do jardim, a árvore da vida. E ele podia comer dessa árvore livremente, da árvore da vida. E essa árvore da vida nos remete hoje a Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal nos remete aos nossos próprios entendimentos, à nossa justiça própria, aquilo que nós achamos que é certo, que é correto, que é verdade. Vivemos ou não vivemos as duas árvores hoje ainda? Só que Deus deu uma direção para Adão. De todas as árvores você comerá livremente, até mesmo da árvore da... Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, não coma. Porque do dia em que dela comer, você vai morrer. Todas as vezes que nós decidimos, ainda hoje, nos dias atuais, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós geramos morte. Todas as vezes que nós decidimos escolhas, decisões que nós tomamos hoje ainda, porque nós ainda decidimos hoje, nós ainda escolhemos hoje, nós temos esse livre acesso, essa livre escolha, ou como você quer ouvir no meio evangeliquez, esse livre arbítrio. Que nós ainda fazemos hoje, quando nós escolhemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, os nossos próprios pensamentos, a nossa própria justiça, aquilo que achamos que é certo, aquilo que achamos que é correto, aquilo que achamos que é verdadeiro, não o que a Bíblia diz, nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e gerando morte. Você está aí? Mas todas as vezes que nos submetemos ao Senhor, cremos que Ele é a verdade, que a Sua palavra é a verdade, e nós comemos da Sua palavra, porque a palavra do Senhor que é viva, ela é Cristo. E nós comemos da Sua palavra, nós geramos vida. E nós não geramos somente vida em nós geramos vida em todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim como nós geramos morte a todos aqueles que estão ao nosso redor, nós geramos vida a todos aqueles que estão ao nosso redor. Por um simples detalhe, as nossas decisões, as nossas escolhas. Assim como aquele homem rico,
escolheu, decidiu pensar em si mesmo, pensar nas suas coisas, pensar na sua herdade, na sua herança, pensar na sua vontade, ele viveu por ela e gerou morte. Por que gerou morte? Louco, diz a Bíblia. Esta noite vão pedir a sua alma. E você vai para onde? Está pegando? Você está tendo uma escolha hoje. Você está tendo uma decisão hoje. De fazer diferente. De escolher Cristo. Presta atenção. Não sou eu que proíbo você de vir ceiar. Sou eu? Quem que proíbe você de vir ceiar? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você olha para você e você diz, eu não sou digno de me batizar. Eu acho que eu não posso me batizar. Eu bebo, pastor, eu fumo, eu sei lá o que você pensa, mas todas as vezes que você põe um empecilho para o batismo nas águas, você está olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, gerando morte, e você não tem acesso à árvore da vida. Eu quero que todos participem da árvore da vida, porque a árvore da vida é a ceia também. Mas não sou eu que decido e escolho você para vir. É você que decide e escolhe se você quer vir. Ah, pastor, esse mês eu pequei, esse mês eu falhei. Como que eu vou participar da ceia? Irmão, se você não pecou, se você não falhou, você não precisa da ceia. A ceia é para os pecadores. A ceia é para aqueles que precisam de Cristo. Porque só Ele tem o poder de tirar o pecado do... Você está aí? Se você está nessa condição, você está mais do que habilitado para vir para a ceia. Porque é ela que tem o poder de transformar e restaurar a sua vida. É ela que é a árvore da vida para dar vida e vida em abundância para você. Para encerrar, abre comigo 2 Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Você está lá? Amém ou misericórdia? Misericórdia? Segunda carta escreveu Pedro, capítulo 3, verso 10. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só, o dia do Senhor, o dia de Cristo, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há na terra, aquelas a qual nós vivemos diariamente para alcançar e conquistar e desejar, as obras desta terra, elas vão fazer o quê? Se queimar. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, de acabar, de findar, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, sabendo agora que todas essas coisas desta terra, a qual você tem lutado, desejado, vão se queimar, vão se findar, vão acabar. Que pessoa você toma a decisão, que convém a você hoje tomar uma decisão em seu santo trato que você tem no Senhor, começar a viver? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Presta atenção.
essa terra e esse céu, os céus, serão acabados. E Deus fará um novo céu e uma nova terra. E nós habitaremos com o Senhor neste novo céu e nesta nova terra para sempre. Tudo que você está planejando nesta terra, todos os teus desejos nessa terra, não são errados. A questão está na sua prioridade. O que tem sido mais prioritário para você? O que tem sido tomado de decisão de viver a prioridade nesta vida? Isso pode ser que esteja errado. Porque se você está vivendo pelas coisas desta terra, você vai morrer pelas coisas desta terra. E você vai ficar com as coisas desta terra. Agora, se você tem colocado em primeiro lugar as coisas do Senhor, os desejos do Senhor, a palavra do Senhor para a sua vida, você estará com Ele para todo sempre. A sua decisão é hoje. Eu, se fosse você e não tiver dado meu nome para o encontro, eu iria correndo agora dar o nome para o Rony. Porque com certeza, o melhor de Deus para a sua vida é você estar semana que vem conosco nesse encontro. Porque poderá transformar a sua vida por completo. Poderá mudar o seu coração por completo. De você começar a viver para o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. O que você toma de decisão hoje? Você tem duas escolhas na sua mão. Repita assim comigo, eu tenho duas escolhas na minha vida. E eu vou decidir por uma delas. Porque as duas eu não posso viver. Eu tenho a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, para escolher. Qual escolha eu decido hoje? Qual escolha eu decido viver? Qual você escolhe? Você faz essa decisão. Se coloque de pé.